Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Farracha Cast. Hoje traremos um tema de grande relevância no mundo empresarial: as alternativas para as empresas em crise. Para isso, trouxemos os doutores Cláudio Berti e Solon de Lara. Sejam bem-vindos. Olá, Gustavo. Muito obrigado pela oportunidade. Olá, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Para começar, o que é a crise econômica e financeira de uma empresa? Bem, Gustavo, a diferenciação entre crise econômica e crise financeira de uma empresa ela é essencial para que nós possamos avaliar quais estratégias a serem desenvolvidas na reestruturação da empresa. A crise econômica, geralmente, ela afeta a viabilidade do negócio. E a origem da crise econômica, ela está fora da empresa. E como ela é ocasionada? Por uma recessão do mercado, por crises setoriais, pandemia, guerra, concorrência do mercado, entre outras situações como o desenvolvimento de novas tecnologias e mudança do perfil de consumo. As causas dessa crise econômica, ela pode estar ligada à queda nas vendas, à redução de demandas, aumento de custos pela inflação, taxa de juros e do próprio câmbio, dificuldades de crescer do mercado e manter a lucratividade. Por outro lado, a crise financeira ela afeta a capacidade de pagamento da empresa. Geralmente, a crise financeira ela é originária da própria gestão da empresa. E quais seriam essas causas da crise financeira de uma empresa? Por exemplo, a falta de caixa, o endividamento excessivo, a má gestão do fluxo de caixa e a dependência de créditos de terceiro, como bancos, empresas de factorings e fundos. Maravilha! Dessa forma, quais os mecanismos ou mesmo as ações judiciais para evitar a falência? Bem, eu penso que os mecanismos para evitar a falência de uma empresa são inúmeros. Entretanto, o empresário ele deve sempre fazer a sua lição de casa. E quando ele perceber que a empresa está em crise, eu entendo que é indispensável que o empresário, a empresa, contrate pessoas especializadas, consultorias especializadas para fazer a avaliação, para que se faça um diagnóstico através da análise das informações financeiras, contábeis, para justamente mapear todas as causas dessa possível crise e sempre eu penso que é importante que o empresário esteja subsidiado também de um corpo jurídico capacitado, competente, para que em conjunto com essa consultoria possa fazer a análise crítica das informações e decidir em conjunto com o empresário qual a melhor alternativa a ser adotada para justamente a empresa superar a sua crise econômica ou financeira. Bem, eu penso que depois deste diagnóstico, o empresário, então, ele pode adotar diversas estratégias visando a solução dessa crise econômica ou financeira. Como, por exemplo, a revisão dos seus contratos e a redução de custo operacional, a venda de ativos, a renegociação de débitos com seus fornecedores. E aqui é importante dizer que existem alternativas e métodos para serem utilizados justamente nessas negociações, que posteriormente será exposto pelo Dr. Solon. Um outro item importante como meio de reestruturação é o ajuste ou revisão dos quadros de colaboradores e prestadores de serviço, reposicionamento da empresa no mercado, com novos clientes, produtos e serviços diferenciados, a captação de recursos de terceiros para capital de giro e incremento das operações. E também a captação de novos investidores ou sócios para essa empresa, né? Entretanto, para viabilizar essas ações, muitas vezes o empresário ele não consegue fazer isso de uma forma sem o apoio do judiciário.
por justamente não haver disposição em um determinado momento dos seus credores, nas negociações de seus créditos e etc. Então, para isso, a legislação brasileira ela confere vários instrumentos que poderão ser utilizados pelo empresário para justamente criar um ambiente para possibilitar essa reestruturação. E o Dr. Solon poderá citar esses instrumentos conferidos pela legislação brasileira. Muito obrigado, Dr. Cláudio. Bom, primeiramente, a gente sempre aconselha que haja uma tentativa de autocomposição diretamente com os credores e medidas de reestruturação internas pela própria empresa, sem a necessidade de utilização do Poder Judiciário, mas caso isso não seja possível, a Lei de Falência ela estabelece uma série de medidas que visam justamente preservar a atividade econômica ou encerrar de forma regular quando ela for inviável. E essa série de medidas, todas elas têm um ponto comum, que é justamente um período que é favorável à negociação coletiva, que é a suspensão das ações e execuções autônomas, o impedimento e a vedação, a retirada de bens de capital que são essenciais à atividade. Então, são todas medidas que prevêem, de alguma forma, um prazo de suspensão para essas ações e execuções, justamente para criar um ambiente favorável para a negociação coletiva. Dentre as medidas que estão previstas na Lei de Falências, a primeira que poderia ser elencada aqui é a recuperação extrajudicial, porque ela não é utilizada através da provocação do Poder Judiciário num primeiro momento, então é feita uma negociação coletiva com os credores que estão sujeitos a essa recuperação judicial, e é muito importante destacar aqui que após a reforma da Lei de Falências no ano de 2020, esse instituto foi atualizado e passou a contemplar os credores trabalhistas, o que tornou uma medida muito mais atrativa para o mercado em geral. Então, por conta disso, é um procedimento menos burocrático e desgastante, em que o devedor vai diretamente junto aos seus credores, faz rodadas de negociação, e quando o plano de recuperação extrajudicial contar com a aprovação de pelo menos metade dos credores de cada classe concursal, ele pode ser levado ao Poder Judiciário para que seja homologado e faça valer aquela vontade em relação a todos os créditos que estão sujeitos ao procedimento. A segunda alternativa aqui seria a recuperação judicial, que daí é de fato um processo em que ele já se inicia com um pedido de processamento da recuperação judicial, então você já começa ele pedindo a tutela do Poder Judiciário. Através desse pedido, há uma suspensão por 180 dias do curso das ações e execuções contra o devedor, há a vedação para retirada de bens de capital que são essenciais à atividade, e isso tudo faz com que seja criado um ambiente favorável, né, para a negociação coletiva com os credores, em que há uma ordem de classificação dos créditos, e o devedor, basicamente, através dessa negociação coletiva, ele faz rodadas de negociação com seus credores. Após essas rodadas, ele apresenta um plano de recuperação judicial que vai ser votado pelos credores. Então, ele é submetido, num primeiro momento, ao crivo dos credores, que devem definir se esse plano vai ser aprovado ou não. E caso ele seja aprovado pelos credores, é que ele vai para a homologação judicial, desde que cumprir alguns requisitos que estão previstos na lei. A terceira alternativa aqui que pode ser sugerida como forma de evitar a falência seria um pedido de tutela cautelar ou de urgência de forma antecedente ou incidental, em que a sociedade, basicamente, ela pede uma proteção urgente para que seja concedida a suspensão do curso de ações e execuções contra o devedor pelo prazo de 60 dias, para que nesse prazo ele possa negociar com os seus credores e seja criado um ambiente também mais propício para essa negociação coletiva. E esse período de 60 dias, na verdade, é para incentivar que haja uma composição através das câmaras de mediação ou conciliação e profissionais especializados. A quarta alternativa seria, né, na hipótese em que já houve um pedido de falência da sociedade devedora e ela é citada para apresentar a defesa no prazo de 10 dias. Nessa oportunidade, ela pode trazer todos os fundamentos que justificam, né, ou que de alguma forma levam a um excesso de cobrança, demonstrar de alguma forma que já houve o pagamento, que aquele crédito ou aquela cobrança já está fulminada pela prescrição, que é uma nulidade do título, uma falsidade de algum tipo de requisito contratual. E além disso, ela também tem a oportunidade de promover o depósito elisivo, que nada mais é do que você pegar o valor atualizado daquele crédito, depositar em juízo como garantia, acrescer
ressarcido de correção monetária, juros de mora, dos honorários advocatícios e das custas processuais, e dessa forma, caso a sua defesa não seja acolhida pelo juízo, pelo menos não é decretada a falência do devedor, ou seja, se o pedido for julgado procedente, ao invés de ser decretada a falência do devedor, o juízo simplesmente determina que seja levantado o valor pelo credor e assim é encerrado o processo sem a decretação de falência. E a última hipótese, que também é uma forma regular de encerramento das atividades, é o pedido de autofalência quando é promovido pelo próprio devedor. Ou seja, aquele empresário, quando se depara com uma situação de crise que é realmente insuperável, ao invés de ele tentar buscar meios para preservar a atividade, se ele constatar que não tem condições realmente de recuperar a sua atividade, um dos caminhos permitidos pela lei de falências é atravessar, né, apresentar um pedido de autofalência para que haja pelo menos uma resolução e uma liquidação organizada do seu passivo concursal através dos ativos que ele tem, que também é uma forma de encerramento regular das atividades empresariais. Maravilha! Seguindo essa linha de raciocínio, quem pode ajuizar recuperação judicial ou extrajudicial? Bom, os requisitos para o ajuizamento do pedido de recuperação judicial estão previstos no artigo 48 da Lei de Falências, que é basicamente a comprovação de que a sociedade desempenha suas atividades há no mínimo 2 anos, que os seus sócios não tenham sido, não tenham tido a sua falência decretada, ou que a empresa não tenha tido a sua falência decretada, ou caso tenham sido, que haja uma sentença declarando extintas as obrigações com o trânsito em julgado, não ter há menos de 5 anos apresentado outro pedido de recuperação judicial e também não ter há menos de 5 anos obtido a concessão de recuperação judicial com base no plano especial que é previsto para microempresas e empresas de pequeno porte. Além disso, é possível também que seja apresentado pedido de recuperação judicial pelo produtor rural. Então, a lei ela traz algumas hipóteses e alguns requisitos que devem ser cumpridos pelo produtor rural para ele ter acesso a esse instituto. E também uma situação que está bem alta ultimamente é o pedido de recuperação judicial por clubes de futebol após a conversão em uma sociedade anônima de futebol. Maravilha. A declaração de falência pode ser considerada uma estratégia empresarial? Eu penso que sim. Eu penso que a declaração de falência é uma estratégia empresarial. E por quê? Mas, primeiramente, é importante destacar que no Brasil a falência ainda ela é vista de uma forma pejorativa, negativa, não é? Sempre relacionando a falência à incompetência do empresário ou vinculando a falência a alguma questão de fraude. Entretanto, como visto anteriormente, a empresa ela pode passar por um momento de crise econômica e que, portanto, não deu causa ao seu insucesso. E por conta disso, o legislador instituiu, através da Lei 11.101, através do seu artigo 105, a possibilidade do empresário em crise, cuja atividade ela não é possível de ser reestruturada, recuperada através de uma recuperação judicial, ele formalizar um pedido de autofalência, não é? Tanto é que esse próprio dispositivo legal, o artigo 105, ele coloca de uma situação imperativa, ele determina que o empresário em crise, a empresa em crise, ela deve requerer ao juízo a sua falência, expondo essas suas razões de impossibilidade de prosseguimento de sua atividade. Portanto, de fato, eu entendo que o pedido de autofalência é, sim, uma estratégia empresarial. Por quê? Porque ele é uma forma regular de liquidação da sociedade através da venda do seu ativo, dos seus bens, para pagamento de uma forma ordenada de seus credores, como apontado pelo Dr. Solon. Primeiro são pagos os credores trabalhistas, depois os créditos tributários e, posteriormente, os credores quirografários. Por conta disso, eu entendo que, de fato, o pedido de autofalência ou a decretação da falência, ele é uma estratégia empresarial. Além disso, após o encerramento da falência, o empresário
ele pode ter as suas obrigações extintas após a apresentação do relatório pelo administrador judicial e o encerramento da falência, ou decorrido o prazo de 3 anos após a decretação da falência. Portanto, são duas questões que eu penso que é uma estratégia empresarial. Primeiro, porque extingue todas as obrigações da sociedade empresária, não é? Perante seus credores, inclusive de natureza trabalhista. E, por outro lado, ele permite ao empresário o retorno ao mercado. Maravilha. Diante dessa resposta, pode-se dizer então que a falência tem uma função social? Sim, com certeza. A função social da falência é garantir um equilíbrio entre os interesses dos credores e dos devedores e promover, assim, uma liquidação de forma organizada, ou seja, observadas as classes concursais, como já destacado pelo Dr. Cláudio anteriormente, e fazer com que essa liquidação do patrimônio do devedor seja feita da melhor forma possível para satisfazer as obrigações que ficaram pendentes frente aos seus credores. Então, há uma série de características aqui que podem ser destacadas como benefícios do Instituto da Falência, que é preservar a confiança do mercado na atividade empresarial, porque com a liquidação de empresas inviáveis, você atribui uma segurança jurídica maior às relações comerciais e mostra para o mercado que o inadimplemento tem consequências. Então, quando você descumpre obrigações e vai se tornando insolvente, o Estado tende a trazer, né, respostas à altura, que uma delas é a decretação de falência. Isso também incentiva o uso e a concessão responsável do crédito e a disciplina empresarial. Além disso, com uma liquidação organizada, há um interesse na maximização do valor dos ativos, ou seja, ao invés de haver uma corrida pelo ouro em que os credores ajuizam ações individuais na tentativa de satisfazer seus próprios interesses, de certa forma até de uma maneira egoística às vezes, há uma liquidação organizada para maximizar o valor desses ativos, em que os auxiliares de justiça eles buscam, na medida do possível, alienar aqueles ativos, avaliá-los e aliená-los no mercado da melhor maneira possível para conseguir pagar os credores. Além disso, há que ser observada aqui a igualdade entre credores, né, que é um dos princípios que regem o processo de falência, e essa igualdade de credores ela tem como premissa o fato de que os credores concursais que pertencem a cada uma das classes elencadas na lei de falências, eles devem obrigatoriamente receber um tratamento igualitário, ou seja, eu não posso desprestigiar um credor trabalhista em detrimento de outro, porque todos devem receber o mesmo tratamento, e a falência é uma forma de liquidação organizada que assegura esse tratamento igualitário entre os credores. Além disso, com a reforma da lei de falências no ano de 2020, houve uma redução significativa do prazo para encerramento das obrigações e extinção das obrigações do empresário quando ele tem a decretação de falência da sua empresa. E o objetivo aqui de fazer essa reforma legal, né, na lei de falências é justamente incentivar que o empreendedor brasileiro que desenvolveu uma atividade que infelizmente teve um insucesso, às vezes até por fatores que fogem ao seu controle, possa, da maneira mais rápida possível, voltar a desempenhar alguma atividade, porque o Brasil é um país emergente, ele está em desenvolvimento, e para que o desenvolvimento do país possa, né, ser viabilizado, é muito importante que o Estado assegure, né, de certa forma, através da lei, assegure um ambiente favorável para o desenvolvimento da atividade empresarial, e é por isso que ele deve, na medida do possível, fomentar o empreendedorismo. E a reforma da lei de falência, ela teve como premissa aqui também o Fresh Start, que nada mais é do que essa redução dos prazos para o empreendedor voltar a desenvolver uma atividade empresarial, como forma de incentivar, né, que aquelas pessoas corajosas que desenvolveram alguma atividade possam, da maneira mais breve possível, retomar alguma outra atividade em outro segmento, ou às vezes até no mesmo segmento. Além disso, é só importante relembrar que o objetivo da falência é fazer uma liquidação organizada, respeitadas as classes concursais. Então, o objetivo aqui também é fazer uma reciclagem do mercado, né, retirando aquelas empresas que são inviáveis, e naquele espaço de mercado que é deixado pelas empresas inviáveis, conseguem entrar outros agentes econômicos, né, com atividades mais rentáveis e com uma operação mais concreta e mais robusta. Então, há uma certa reciclagem do mercado através da medida da falência. Maravilha. Gostaria de agradecer aos doutores pela conversa. Acredito que foi possível esclarecer as principais dúvidas quanto ao assunto.
E para você que nos assiste, não se esqueça de inscrever, curtir e compartilhar e conferir o nosso último episódio no card ao lado. Nos vemos na próxima!